Olá pessoal, hoje o debate promete pegar fogo. De um lado, Bruna Volpe, cantora com opinião forte. Ao lado dela, Caroline Sarda, publicitária afiada no argumento. Do outro, Ricardo Tomé, escritor com visão polêmica, e Junior Masters, o youtuber que não foge da treta. Eles vão encarar um papo reto sobre feminismo e o polêmico movimento Red Pill. E já começa com piada pesada. Vilela usou tanta Blue Pill que o filho dele devia nascer um Smurf. É disso que a gente gosta. Discussão sincera, sem filtro e com muito conteúdo. Se prepara porque esse corte tá imperdível. Curte, comenta e se inscreve, porque aqui no canal Cortes para todos os gostos, a conversa é de verdade. Link sempre na descrição. Você responder de ninguém, mas também, eu acho isso que eu vi aqui no chat também perguntando se existe dentro do movimento feminista um chamado ódio aos homens. Se existe isso. Existe ódio aos homens que estupram, que praticam feminicídio. Não ao homem. Não, o problema não é o homem. Aos homens que nos respeitam e especialmente aos que são nossos aliados, que são muito poucos, porque mesmo os que se dizem aliados, dentro desses aliados, muitos que se dizem não são, na prática. Então, não, existe ódio apenas a quem nos mata. E nos violenta. Tipo, por exemplo, tem vários homens aqui. Eu não sinto um ódio guardado de nenhum de vocês, mas eu teria o receio de ficar sozinha com homens desconhecidos por uma questão de estatística, por uma questão de segurança. E por uma questão de vivência pessoal. Porque de vivência pessoal. Não é nada incomum você pegar um Uber, por exemplo, e ele te assediar. Você tá no elevador, pegar com um homem, o cara te assediar. Minha mulher, quando pega Uber, ela fica falando comigo direto. Às vezes finge áudio, finge coisa, tá falando, entendeu? Exatamente. Mas vamos pra pergunta. Ódio ao homem, acho que... Para os meninos aí. Tem inclusive livros satíricos de feministas que se usam pra falar disso, que inclusive tem um da Valerie Solanas, chamado Scam Manifesto, que ela é feminista radical de segunda onda e ela sofreu várias violências de homens durante a vida, inclusive Andy Warhol roubou um escrito dela, ela vivia na rua em prostituição e ela tentou ajuda com Andy Warhol, acho que era. Certeza, Andy Warhol, que é aquele bem doidão, cabelo colorido, pá. Ela tentou ajuda com ele não ajudou, ela já tinha passado por várias violências sexuais, o pai dela tinha abusado dela, passou por várias violências e ela escreveu um livro que hoje é utilizado contra as feministas como se fosse um manual do ódio. Só que não é um livro totalmente satírico onde ela fala de num mundo onde não existem homens. Ela simplesmente cria. E é importante a gente falar sobre isso porque muitas pessoas acham que esse livro é teoria feminista. Não é. Esse livro é um livro satírico que conta uma história sobre um mundo onde homens não existiriam. Mas isso não cria, no movimento feminista, um ódio a homens. Pode ser que muitas feministas, mulheres no geral, sintam certo medo de alguns homens por vivências que elas passaram. Ou agressão, ou abuso de pai, de tio, de amigo, de parente, de alguma coisa. Mas isso é algo que vai acontecendo na vivência da mulher. Por isso que muitas mulheres acabam criando esse medo. Mas eu não digo que seria esse ódio. Porque esse ódio, ele não vai se materializar de alguma maneira contra vocês, sabe? Tipo, como eu falei antes, a misandria, ela não vai chegar em forma de estupro em homens, abuso de crianças, violência doméstica, homicídios, mulheres matando homens depois de terminar relacionamentos. Tipo, essas coisas a gente vê muito mais dados por parte dos homens. E é por isso que eu falo que a gente vê muito mais a misoginia na prática do que a misandria. Por isso que antes eu perguntei pra vocês o que seria essa misandria da nossa parte, porque os dados que eu tenho de violências com homens não são relacionados com mulheres. Homens morrem mais por causa de homens que matam outros homens. Sim, e na verdade quando a gente escuta coisas que lembram de longe uma misandria, tipo, cara, odeio homem. Tipo, no dia que você... isso afeta no material, né? Não, geralmente são pessoas assim, cara, odeio homem, mas esse ódio se manifesta como? Apareceu um homem e a pessoa sai correndo. É um ódio assim, de medo de homem. É um ódio que, na verdade, ele não vira tipo uma violência contra vocês. A gente não faz nada que violente. Vocês não veem feministas agredindo homens na rua, fazendo coisas com homens. Vocês veem muito mais o oposto. Né? A violência contra mulheres. A Bruna falou uma coisa que você também falou, totalmente certo. Eu lembro de um vídeo que era sobre o negócio de odiar mulheres e tal, né? Tipo, o cara realmente tava falando sobre odiar mulheres. E foi um vídeo assim que eu queria, tipo, até falar assim que eu sou contra. Só que na verdade o vídeo era sobre esse livro aqui, ó. Como sair com homens quando você odeia homens.
O guia de uma garota hétero para namoros em tempos feministas. Qual que é o nome dela? Nossa, bem Eu não conheço. creepypasta isso daqui, né? Então, se isso não é exemplo de misandria. Na verdade, não é exemplo mesmo, porque isso daqui não é teoria, isso daqui não Não. se materializa, né? Tipo... Um livro escrito por um homem assim posso mostrar pra seria... câmera? Isso daqui tem muita cara de conspiracionismo. Eu não leria um livro desses porque a forma que ele é estruturado não é de um livro baseado... Até a forma que ela escreve não é no português correto, né? Isso daqui é um e-book? Tá no Google Livros, né? Esse daí. Pois é, né? Estranho isso daqui, porque ela não tá citando nenhuma referência, nada. Mas, Tipo, Carol, dá uma eu acho pesquisada enquanto a gente faz a interessante pergunta. É Dá uma, fonte Porque isso daqui é dá uma importante. bugada aí dela. enquanto a gente faz a importante, pergunta pro... porque isso daí não é teoria feminista, foi o que eu falei pra vocês. Existe livro de feministas, como eu citei Valerie Solanas, que tem o Scam Manifesto, só que na prática, o que isso se materializa no feminismo? Porque eu não vejo real feministas indo atrás de homens, batendo em homens, A gente estuprando vê- homens. Violência, mas a ideia da violência emocional também não entra dentro dessa fórmula da violência? E como é que ela se materializa? Não, a violência emocional, ela ataca você como pessoa e te Como é que- destabiliza. E exemplos, eu tô te Não, o que eu tô dizendo é o seguinte, você disse que por mais que a mulher diga que odeia homem online, ele não é morto no mundo real, ou não sofre alguma coisa fisicamente. Mas a gente falou que a violência emocional, ela existe. Se ela existe, não também quando a mulher, ela denigre um homem online, debocha dele Podemos online, dar o exemplo da ataca ele mulher online. que você colocou Isso é injúria, aí, né? que a gente não falou o Injúria. nome, mas... Mas ela não tá ela- odiando o cara? O que estou falando? Qual é a medida? O homem quando ele... Por exemplo, É que a misoginia é medida em dados, os né? comentários É, toscos eu não dos camaradas conheço- que... Os comentários Eu conheço toscos de- eu tenho muitas amigas que sofrem violência psicológica de homens. Eu não tenho nenhum amigo que sofra violência psicológica de mulher. Dados, Mas eu acho que sobre melhor. isso, a pergunta que a Carol já fez e vocês não responderam é... Tanto eu quanto a Carol, a gente participa de diversos grupos de acolhimento a mulheres em relações abusivas. E aqui vocês já falaram diversas vezes de homens que estão em relações abusivas. A gente, mais uma vez, está dizendo que sim, existem Não, mulheres vamos, que vamos são... colocar um exemplo né? prático aqui. O Lene já relatou várias vezes aqui que estava num relacionamento abusivo. Pode até colocar a tua Exato, experiência. Sim, mas a pergunta então a gente participa de vários grupos. Eu tô desde do Facebook, WhatsApp, eu tenho grupos presenciais de acolhimento, inclusive eu já tive que ser acolhida nesses grupos. Vocês, qual a proposta de vocês? Vocês têm O que algum vocês têm grupo feito em que relação a acolhem isso? esses homens? Vocês têm propostas que vocês dão para É políticos? que eles falaram que eles não fazem essa parte final. Mas deve entendeu? chegar pra vocês. Ou é Deve, só que, chega. ou que vocês fazem apenas criticar as mulheres? Não, chega sim. Na verdade, Vocês é acolhem até e bom tal? até falar sobre isso, tá? A gente tem... Eu participo, né? Tem um grupo... Não vou citar nomes porque não quero Claro. envolver outras pessoas, Claro. né? Mas vamos lá. Tem um grupo que a gente sim fala muito sobre vítimas de falsas acusações. Vítima de alienação parental, demais. Acho que você já entrevistou gente Sim. assim, né? Vítima de alienação parental, vítima de falsa acusação. Acho que foi até a Lei Oliveira que trouxe essa questão, porque ele sofreu. O Carlinhos Mendigo também. Isso, exatamente. Por exemplo, com o Carlinhos Mendigo eu também tive a oportunidade de conversar. E o quanto ele, por exemplo, gostaria de ser pai presente. Que entra também nessa questão. Então, o meu papel hoje principal é orientar e oferecer as ferramentas que tem disponíveis. Por exemplo, a gente oferece ajuda para a pessoa poder passar a sua Orientação na rede de contato. Sim, por exemplo, passar a sua questão adiante. Por exemplo, olha, eu tenho tal coisa. Então você pode procurar em qual lugar você está, qual estado, que tipo de advogado você pode procurar. Mas assim, é um grupo muito pequeno. A Red Pill está começando e é uma coisa que a gente precisa tratar aqui, que a Red Pill, ou seja, homens discutindo a respeito disso, precisa ser também colocado aqui assim, ó, tá começando, mas já começou, algum impacto tem. E aí a gente conseguiu algumas vitórias. A gente já trabalhou a respeito de reversão de certas questões como linchamento moral na internet, né? Destruição da imagem pública, que deu muito certo. Entendeu? Então, assim, esses foram alguns exemplos que eu dei. Eu acho que cada situação está em seu casos estágio e efetivos, cada situação consegue contribuir com as ferramentas que tem no momento. Enfim, aqui são dois espaços e canais diferentes, mas que em alguns pontos em comum e tentar interagir online. Agora, mais ferramentas específicas, tornar político a coisa, aí já é outras etapas que vão surgir na medida que as pessoas vão se organizando. Mas como comentamos, esse paralelo
é recente, tá caótico, tá no centro do furacão da coisa. Tá Falar sobre emocional masculino, o posicionamento dele, Mas sabe por que fazer tá essa caótico? questão crítica. Que Não forma tem que essa fala. coisa, não tem essa coisa ainda de quem é o quê, quem tá na frente do quê, ou se deve ter alguém à frente. São apenas homens tentando realmente se autocriticar quanto aos seus papéis. Não, né? vocês não Autocriticar, autocriticar, não. Vocês criticam mais as mulheres. Gente, mas eu, sabe Então, um ponto, você não sabe um conhece, ponto que eu acho conhecendo alguns crucial canais a gente ali, falar aqui espaços, hoje, e a enfim. gente não tá falando disso, que na verdade, eu já falei isso desde o início, que todas essas pautas que a gente concorda posteriormente a essa live, a gente até se predispõe, pelo menos eu, imagino que a Carol também, porque assim, a gente precisa muito dos homens, tá? Pio na mão, Tá. eu quero que vocês olhem para mim, os dois. Na opinião de vocês, eu tenho menos valor sexual de mercado do que a Carol, porque eu tenho mais de 30 e ela tem menos? Eu quero sinceridade. Sinceridade, sem Mas afinal, primeiro sem afinal. definam que esse valor sexual de mercado, porque foi colocado aqui semana passada e o pessoal do chat falou que a gente não explicou direito. Nossa. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Estão tremendo. De onde sai? Estão tremendo. Ó, vamos abrir vários parênteses aí. Vou tá? até comer a Red Pill. A história do VSM, valor sexual de mercado e tudo mais, para começo de conversa, não vem da Red Pill. Ah, a não? Red Pill não criou. A Red Pill não criou nada. Só compilou e trouxe uma outra linguagem, uma abordagem mais contemporânea. Mas a primeira pessoa que vai falar disso, seriamente, é um psicólogo evolutivo chamado David Buss, no livro A Evolução do Desejo. E aí, por uma questão antropológica, e para quem estuda antropologia biológica fala muito bem disso, a gente tem um Fernando Conrado, por exemplo, da Brasil Paralelo, que fala bastante sobre esse assunto também. Antropologia biológica fala que homens e mulheres possuem, em caráter reprodutivo, valores diferentes em etapas da vida diferentes. Posto isto, aqui na discussão, mulheres, elas possuem, na verdade, um pico de um VSM muito maior e muito mais rápido do que o homem. Essa é a grande questão. O VSM de um Peraí, certo... quem diz isso? Desculpa, me desfoquei Eu aqui tô no explicando Amaru. o VSM. É Fernando Não, mas- Conrado da Brasil Paralelo. Tá. Não, ele só foi um dos que poderiam ser citados. É porque ele é brasileiro. O resto, a maioria, não é daqui do Brasil. Mas vamos lá. Como eu falei, o próprio David Buss coloca essa questão. A mulher, ela ganha valor sexual muito mais rápido. Então é por isso que, teoricamente, a mulher nova vale mais. Mas não é que ela vale mais e depois ela passa a valer menos. Não é essa a questão. A questão é de que ela começa a valer muito mais, né, nessa questão do VSM em comparação ao homem. Tem a ver O- com fertilidade, é isso? Tem a ver, eu acho, Não, com não. fertilidade. Calma, vamos lá. Eu tô dizendo que o homem, ele precisa construir valor. E é isso que o VSM foca. Ele não foca na mulher, ele foca no homem, no sentido de que o homem precisa construir valor. Para ele ser um homem, vamos supor, que está performando melhor o seu VSM, ele precisa negociar com a sociedade através de questões como patrimônio, recurso, status, nível de escolaridade, e para isso ele precisa de tempo. E normalmente a mulher busca certas características masculinas e o homem busca certas características femininas. Só que as características que o homem busca na mulher está atrelada a ela mesma. Então ela socialmente ela lado ganha um físico, valor você mais tá falando? rápido. Sim, ela ganha, por exemplo, a questão estética que foi colocada. A mulher bonita chama atenção. E por chamar atenção a gente já sabe que a beleza O que é em si uma um mulher valor. bonita? Quem define beleza? Vamos lá. Há um livro chamado O Valor da Beleza, de um sociólogo canadense. Nesse livro, foi o Pondé que me indicou, inclusive, muito bom. Nesse livro é falado sobre o valor da beleza enquanto, vamos supor, simetria, sobre questões de, enfim, uma pele bem vistosa, cabelo volumoso, isso se tratando das mulheres, tá? Mas isso é uma opinião de alguém ou é um estudo? É um estudo, não, tudo estudo. Tô falando tudo estudo. David Buss, esse próprio estudo do valor da beleza, fala de que é por causa disso que certas questões, em certas áreas, as mulheres ganham muito mais oportunidades, ganham mais holofotes, Mas ganham mais você salários. concorda que a definição de beleza é algo cultural? Em partes. O belo é. Não, e também muda construído de tempos em tempos. Você vê culturalmente. na antiguidade Sim, sim. as A beleza formas é eram uma diferentes. coisa. né? Sim, sim. Por exemplo, a beleza hoje é uma beleza fabricada pela indústria. A gente sabe disso. Sabe esse ideal de beleza e etc. Que é o que a gente chama de pressão estética. Sim, a gente já fez um episódio no Redcast criticando essa questão. Foi até com a Adrilles, que a gente debate esse negócio do ideal de beleza, que é uma pressão estética, assim, de uma indústria. Só que o que o homem realmente gosta não é essa mulher, digamos, passarela de modelo, Manequim. etc. Não é essa mulher biquíni de modelo, de capa de revista Paniquete. masculinas. Não é essa mulher. Não, é uma mulher com
que com um olhar antropológico, a mulher com quadril, com cintura, a cintura um pouquinho mais fina do que o quadril, porque ali no caso você tem uma certa região de gordura, que significa que se a mulher ela estiver grávida, ela pode inclusive com o próprio peso do corpo parir mais facilmente. Isso é um fato. Então, gente, não é possível que você escolhe a mulher com a habilidade dela de parir. Não, isso é o VSM. É uma teoria, a ideia do VSM por conta Não, mas ele falou, os homens preferem. Ele falou, os homens preferem. Com um olhar antropológico. Exato. Eu tô falando de uma questão que tem a ver com um eco de evolução de mais de 150 mil anos. E daí vocês entendem que é por causa dessas questões que vocês estão falando que as mulheres são exploradas na sua questão reprodutiva, né? Que o nosso útero, inclusive, é controlado pelo Estado. É exatamente isso que você está falando tudo sobre o valor mercadológico da mulher, que oprime e subjuga as mulheres a partir da sua própria reprodução. É por isso que existem antifeministas, por exemplo, que são contra a gente tomar método contraceptivo, dizem que nós temos que ser abertas à vida, que nós temos que ter muitos filhos, que nós somos protegidas, inclusive, em situações de guerra, porque nós que vamos gestar os soldados, que nós éramos as mulheres vistas em Esparta como grandes mulheres, mas que a gente não tinha nenhuma decisão política, mas porque a gente gestava os soldados espartanos. Deu um salto da questão antropológica para a questão do Estado moderno. Histórica. Não, tá abrangendo. Eu tô falando sobre a reprodução social. Não, a gente tava falando dos impulsos biológicos. Eu tô dizendo que só eles existem. Essa é a questão. Mas o sistema é estruturado dessa maneira. O sistema é estruturado a partir disso. O que vocês estão falando é o sistema. Eu não vejo como vocês tomam a Red Pill e saem do sistema se o sistema é esse. Discordo de entendeu? você. Discordo. Porque o que você está colocando é que o fato de haver, né, questões sociais que, como eu comentei, da agressividade masculina, do impulso masculino, acabam podendo tornar o homem tóxico, se ele não souber dominar esses instintos dele, através de ambientes que extravasem isso, que aprendam a controlar os emocionais dele, há também o impulso daquilo que o homem geralmente busca na mulher, a mulher busca no homem, que sim, questões culturais e padrões estruturais podem amenizar isso ou podem potencializar isso. Ninguém negou a questão social. Inclusive, falamos aqui na outra questão, concordamos que há um sistema que explora o sucesso masculino e o corpo feminino. É isso que eu tô falando dele. Pois é, mas uma coisa não nega a outra. Mas é isso que eu tô falando, que é o que ele tá falando. É o que exatamente qualifica o que nós feministas falamos sobre a opressão em cima da reprodução. Que ele tá falando da questão da cintura da mulher, do valor de mercado. Pra mim, isso daí é a estruturação do capitalismo em cima do corpo da mulher em forma de objeto. Vê a gente como forma de objeto dentro do sistema capitalista e bota um valor em cima desse objeto, que é o nosso útero. Basicamente isso, vocês olham pra gente, a gente tem anca grande, a gente consegue parir melhor. E quando vocês propagam isso, vocês estão nós temos seios fartos, isso gera mais leite pra criança. Eu só tava explicando porque a mulher ela ganha. Isso. Então, a mulher ganha um valor maior. Isso favorece. Mas então você nos prejudica, não nos favorece. Mas isso favorece. Agora, no contexto moderno, eu vou te falar uma coisa. Pra mim, a mulher hoje ela pode ser o que ela quiser. Ela pode ser mãe se ela quiser, ela pode casar se ela quiser, ela pode trabalhar se ela quiser, ou ser dona de casa se ela quiser. Viu? Uma coisa é o contexto moderno, são as decisões que a mulher vai tomar individualmente. Outra coisa é o olhar antropológico, estudos de psicologia evolutiva que falam a respeito dessa questão. Durante muito tempo, ter essas características que você falou que você concorda e etc, que você acha que é uma opressão, garantiu à mulher, inclusive, a capacidade de gestar novos filhos e trazer a humanidade até aqui. A gente só está tendo essa discussão hoje por causa de toda a dinâmica, enfim, intersexual relativa a homens e mulheres. E o VSM, inclusive, estuda isso. O VSM não é uma coisa para você bater na cabeça da pessoa e falar, passou dos 30 anos. Eu sou casado com uma mulher que tem mais de 30 anos. Isso o quê? Sou casado.